Olá, sétimo ano! Estamos iniciando neste momento a atividade 3 de Geografia da nossa semana 10, né? A semana 10 vai tratar do tema Sociedade e Natureza na Geografia e vai mostrar para vocês um texto aqui chamado A Dinâmica da Natureza e o Tempo no Pantanal Mato Grossense e terão duas questões para vocês responderem de acordo com a interpretação de vocês deste texto, né? E o que o texto vai falar? O texto vai abordar, sétimo ano, a questão do Pantanal. Vocês já devem ter ouvido falar no bioma do Pantanal, né? Antes de eu explicar para vocês um pouco e mostrar algumas imagens do Pantanal, vamos definir o que é bioma, né? Bioma pode ser tanto um espaço geográfico ou uma unidade biológica que vão ter certas características homogêneas, ou seja, certas características em comum, como o relevo, como o clima, como a vegetação, né? E o Pantanal, ele vai ter um certo tipo de conexão entre esses temas, né, de relevo, de clima, que vão caracterizar a sua paisagem, né? De que forma? Vamos observar aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem. Então aqui, deixa eu só tirar o meu rosto um minutinho. Pronto. Aqui tem algumas imagens do Pantanal, né, que eu peguei aqui no Google Imagens. Essa imagem aqui que eu estou dando um destaque maior é a região do Pantanal durante o período úmido, o período das cheias. Porque o Pantanal ele vai ser dividido pelo período seco e o período das cheias. É quando há o regime de chuva maior e essa chuva vai encobrir toda a planície pantaneira. E ela vai ficar uma planície alagada, como vocês podem observar aqui, né? Então, essa característica de relevo, ser um relevo baixo, um relevo plano, seja uma planície, vai fazer com que a chuva fique concentrada nessa planície, fazendo esse tipo de paisagem que vocês estão observando aqui. Então, aqui é o Pantanal visto de cima e aqui uma imagem mais embaixo, aqui os jacarés em cima da vegetação. Aqui é o Pantanal no momento de transição da cheia, do período seco para o período cheio, né, das chuvas, né, e por aí vai. Então, o texto ele vai tratar dessa dinâmica da natureza do Pantanal, como vocês estão observando aqui, né? Então, ele vai falar da questão da adaptação dos habitantes que residem no Pantanal, como eles fazem para transportar o gado, para trabalhar com a busca de metais preciosos, o garimpo e por aí vai, essas atividades que aconteceram lá no Brasil colonial. Então, o texto ele vai abordar tanto o aspecto natural do Pantanal quanto a herança cultural do Pantanal, né? A sua culinária, as suas festas, os seus ritmos, né? É uma região bastante rica em se tratando dessa questão que abarca a geografia que a gente está estudando aqui. Então, o Pantanal, só para localizar vocês, ele vai se concentrar principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil. Aquele tipo de bioma Pantanal ele vai se estender também por outros países, como é o caso do Paraguai e da Bolívia, e lá no Paraguai e na Bolívia recebe o nome de Chaco, enquanto aqui a gente chama de Pantanal, né? Até pela questão de ser parecido com pântano, né? Então, o que vocês vão fazer? Basicamente, é a leitura do texto e resolução das duas questões nessa semana 10. Então, vocês vão responder a questão 1. Quem foram os primeiros ocupantes do Pantanal? Né? Quem foram os primeiros habitantes que ocuparam a região pantaneira? Vocês vão procurar no texto e responder. E questão 2. Por que é importante o conhecimento dos ritmos da natureza do Pantanal? Certo? Então, vocês vão fazer a leitura e vão fazer essa conexão dos ritmos da natureza da planície pantaneira e por que é importante o conhecimento desses ritmos. Certo? Por enquanto é só, sétimo ano. Até logo!